Bom dia, oitavos anos. Nossa aula de hoje, dia 30/6, será uma aula de correção de atividades e revisão do conteúdo sobre regência verbal. Então, nós iremos fazer a correção das atividades que estão nas páginas 15 e 22, que é uma questão que está lá, e as atividades extras do caderno, que são atividades que eu pedi para que vocês estivessem construindo frases usando alguns verbos, estando atentos para a regência. Antes da gente continuar aqui, lembrar que eu já postei para vocês o roteiro de estudos dessa semana, tá? Está tudo explicadinho lá. E eu quero enfatizar que na videoaula que vocês irão receber, onde nós iremos estudar um caso à parte de regência, eu comento que aquele conteúdo está na apostila, mas não está, é caderno de atividades, tá bom? Então, quando vocês forem assistir a videoaula, que ele comentar sobre que eu comentar, né, sobre a apostila, não é apostila, é caderno de atividades. Então, vamos lá, começando aí. Página 15 da apostila, nós temos algumas atividades que fazem referência a um texto que está lá na página 14, que nós não iremos ler. O texto fala doce e Sara com sabor amargo. É uma espécie de dissertação escolar em que a autora aí ela vai comentar sobre a cidade de Sara. Eu vou ler só o primeiro parágrafo para a gente situar aí, ó. E Sara é a capital do mel, cidade mais doce do Brasil. Agora com um sabor diferente, amargo, que vem preocupando seus moradores. Então, toda a dissertação ela vai comentar sobre essa cidade, né, que está localizada na zona rural de Santa Cruz, e ele vai comentar sobre a importância ali de estar valorizando os aspectos dessa cidade, com relação aí à questão de cultura, a questão do ambiente, e a partir disso aí, a nossa aula de hoje irá fazer uma revisão sobre os elementos que compõem a dissertação escolar, baseado nesse texto, e aqueles elementos que fazem referência à regência de alguns verbos. Então, a primeira pergunta diz assim: em quais parágrafos está a contextualização? A contextualização é a iniciação da nossa dissertação escolar, e ela aparece nos 3 primeiros parágrafos, ok? A contextualização está nos 3 primeiros parágrafos, ou nos parágrafos 1, 2 e 3. Certinho? É mais uma questão de interpretação, então não vou nem parar muito aí, não. Mas vocês vão dando ok para mim se estão acompanhando, se está tudo bem. Questão 44. A decisão caberá ao Poder Judiciário. Então, nessa frase aí, a decisão caberá ao Poder Judiciário, temos um verbo. Qual é o nosso verbo? Caberá. O que cabe, cabe a alguém. Olha só como que a gente faz a perguntinha, então, no estudo da regência. O verbo é caber. O que cabe, cabe a alguém. E observem que depois do verbo eu tenho o complemento verbal ao Poder Judiciário. Então, eu tenho um objeto, que é o complemento verbal. E eu tenho um complemento que começa com uma preposição, porque a é uma preposição. Como que a gente classifica esse verbo? Transitivo e indireto. Muito bem, Maria Luísa. Eu tenho um verbo que precisa de um complemento, porque o que cabe, cabe a algo ou alguém. E eu tenho um complemento com preposição, que o a é preposição. Então, transitivo e indireto. Alguém ainda tem dúvida, pessoal, quanto a classificar o verbo em intransitivo ou transitivo direto ou indireto? Tá ok para todo mundo ou alguém ainda tem dúvida? Porque se tiver, eu faço mais uma revisãozinha aí, ok? Então, continuando. 45. Releia. Os moradores descontentes acabarão abandonando suas terras, vendendo-as. Localize um pronome que funciona como elemento de coesão textual. O que vocês destacaram como pronome aí? Coesão textual é quando faz referência, dá continuidade a algum termo que já foi dito anteriormente. Que pronome vocês identificaram aqui em cima nesse texto? Os, muito... Os não, né, Julie? Os não, as. Os que aparece aqui é artigo. É o as que aparece em vendendo-as.
Isso, Julie. Então, eu tenho, moradores acabarão abandonando suas terras e vendendo as terras. Então, esse azinho que aparece aqui faz referência a terras. Esse aqui é o nosso pronome, certo? Esse pronome, o tracinho também tem que colocar, não precisa não, Isabelle. Só você colocar o os ou as que acompanha ali o vendendo, tá bom? Aí você pode colocar entre aspas aí, para não ficar um os, as perdido. Aí você coloca entre aspas. Esse pronome ele funciona para a gente como objeto direto ou objeto indireto. Quem vende, vende algo. Então, vendendo as terras. Esse azinho aqui, né, as, que se refere a terras, funciona para a gente como objeto direto ou indireto? O que vocês acham? Direto. Por quê? Porque é um complemento sem preposição. Isso aí. É um objeto direto porque é um complemento sem preposição. Ah, eu ainda estou com dúvida. Faz a perguntinha para o verbo. Quem vende, vende algo. Tá bom? Então, vendeu o quê? As terras. Não tem preposição. Objeto direto. Perguntas nas 3 primeiras questões? Alguma dúvida? Aqui do lado, ó, tem um macetezinho pra gente. Toda vez que eu tiver os, as, lo e las, como apareceu aqui, ó, os e as, sempre será objeto direto. Toda vez que eu tiver lhe e lhes, será objeto indireto. Ó, o macetezinho é bom pra gente guardar. Vendendo as, o as funciona como objeto direto. Vendendo lhe, o lhe funciona para a gente como objeto indireto. Então, pegue seu marca-texto, aquele discreto, amarelão, laranja, da cor que for aí, circula isso aqui, ó. Os, as, lo e las é objeto indireto e o lhe, lhes, objeto indireto. Deu para entender aí? Alguma pergunta, alguma dúvida? Mas vocês estão muito espertos, ninguém tem dúvida, todo mundo está entendendo tudo. Está uma beleza. Caio, é para você assinalar esse quadrinho que tem aqui, ó, Caio. Esse quadrinho aqui você vai marcar, ó, lembrando que o, os, a, as, lo, los, lá e las sempre será objeto direto. E lhe e lhes sempre será objeto indireto. Entendeu, Caio? É só para você assinalar isso aí. Destacar. Ok. Continuando, então. Questão 46. Faça o que se pede considerando a regência verbal adequada. Essa questão, ela pedia para vocês estarem analisando essa tabelinha. Inclusive, eu mandei o direcionamento para vocês copiarem essa tabelinha no caderno. Não foi isso? Copiar a tabelinha e depois fazer a atividade. Foi uma atividade que eu mandei logo depois do roteiro de estudo, em anexo, né? Então, nós temos assim, ó. Utilize as informações desse quadro ao lado. Os agricultores e a empresa mineradora deveriam ter a preocupação com o meio ambiente, cumprindo a Constituição brasileira. Reescreva o trecho substituindo o verbo cumprir pelo verbo obedecer. Quem poderia abrir o microfone e responder para mim? Uma pessoa para abrir. Quem falou? Matheus. Pode ir, Matheus. Como ficou a sua? Eu coloquei assim: os agricultores e a empresa mineradora deveriam ter a preocupação com o meio ambiente, obedecendo à Constituição brasileira. Certinho. Você colocou conjunção, então? Preposição, perdão? Obedecendo? Sim. Obedecendo. Obedecendo à Constituição brasileira. A Constituição. Isso. E aí lembrar aqui, ó, voltando aqui do lado no quadrinho, o verbo obedecer, ele é um verbo transitivo indireto, porque quem obedece, obedece a algo ou a alguém. Então, repete aí para mim, Matheus. Claro. Os agricultores e a empresa mineradora deveriam ter a preocupação com o meio ambiente, obedecendo à Constituição brasileira. Só lembrar que o A é um A com crase, tá bom, pessoal? Então, é um A com acentozinho. Já até coloquei lá no chat. É um A com acentozinho virado para a esquerda, tá? É um A com crase.
Ok? Certinho, Matheus. Aproveita e responde para mim a próxima também. O autor do texto, proibição da mina de carvão. O que você usou aí? Agrada a proibição? Agradeceu-a. Mas o autor agradece alguém? Agradeceu, no caso, a mina de carvão? Não, agradeceu a proibição da mina de carvão. Então. Agradeceu-a. Não. Né, não. Quem agradece, agradece algo a alguém. Aqui parece que ele está agradecendo para a proibição, entendeu? Aspira, Júlio, tá certo. É aspira, Matheus. O autor do texto aspira à proibição da mina de carvão. É no sentido de que ele deseja que aconteça a proibição. Se você colocar agradece, vai parecer que o autor está agradecendo para a proibição. Entendeu? Está pegando a proibição, o documento e falando obrigada. Então tem que prestar atenção nisso aí. Ó. O autor do texto aspira à proibição da mina de carvão. Letra C, o que você colocou, Matheus? Os agricultores. Depende do contexto, isso aí. Ele mandou usar o verbo assistir. E aí você tem assistir no sentido de ver ou de assistir o doente, né? Nós temos outros sentidos, mas aqui só apareceu esses dois. O que você acha que os agricultores estão fazendo? Assistindo o debate ou assistindo ao debate? Assistindo o debate. Mas se ele assistir o debate, ele está prestando assistência. Tá vendo aqui, ó? Ele está ajudando o debate. Não é no sentido de ver, presenciar. Então, os agricultores assistiram ao debate. Lembrar que o verbo assistir, no sentido de transitivo direto, se você colocar assistiu o debate, é no sentido de dar assistência, de fazer socorro. O debate está doente, então os agricultores estão socorrendo o debate. Não tem sentido, entendeu? Está no sentido aqui de ver, assistir, presenciar. Entendeu, Matheus? Ok. Pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida com relação a essa questão aqui? Significa que nós precisamos estar atentos para a regência diferente dos verbos, para as significações diferentes. Se vocês observarem, na aula passada, naquela tabelinha que está lá no caderno de atividades de vocês, várias vezes eu chamei a atenção de um verbo que tem mais de uma regência. Né? O verbo aspirar, ele tem 2 sentidos. O verbo visar, ele tem 3 sentidos. Então, tem que estar atento para isso aí. Ok? Aqui, página... Repetir a letra B. A letra B, Raquel, é aspira. O autor do texto aspira à proibição da mina de carvão. É no sentido de que ele deseja a proibição. Ele deseja que aconteça a proibição. Ok? Então, o autor do texto deseja que seja proibida, nesse sentido, a mina de carvão. Ok? A letra C é assistiram ao, no sentido de ver. Os agricultores assistiram ao debate na Câmara de Vereadores, ou seja, presenciaram, viram o debate. Certo, pessoal? Alguma perguntinha? Alguma dúvida? Então, nós vamos agora passar lá para a página, nós vamos voltar a esse quadrinho aqui, tá? Daqui a pouco. Nós vamos passar lá para a página 22 da apostila de vocês. Atividade 8. 20, Julie? Mas a 20 nós já fizemos. Eu enviei um texto, eu enviei uma videoaula da página 20. É porque na 20 a 22 eu avisei para vocês assim, a questão 8 nós vamos pular. Quando a gente estiver estudando regência verbal, nós vamos voltar e fazer essa questão 8, que é a questão que eu quero fazer com vocês agora. Entendeu, Julie? Página 22 da apostila. Julie, as páginas 20, 21 até 22, eu enviei videoaula fazendo correção. Eu já fiz essas atividades, tá bom? Então, vamos lá, pessoal.
Página 22, quando nós fizemos essas atividades na videoaula que eu corrigi, eu disse que a questão 8 nós não iríamos fazer, só quando a gente tivesse visto regência. Eu já até coloquei a resposta aqui para vocês depois copiarem, mas eu quero explicar essa questão e preciso que vocês prestem bastante atenção. Na aula passada, eu comentei com vocês que a gente precisa estar atento porque os verbos não possuem a mesma regência. E aí eu até comentei o caso de entrar e saiu. Quem sai, sai. E quem entra, entra em algum lugar. Então, eu não posso colocar os dois verbos juntos dizendo ela entrou e saiu da sala. Porque quem entra, entra em algum lugar. E aí tem que prestar atenção, porque quando os verbos estão juntos, dois verbos juntos, a regência não é a mesma. Então, acompanhem comigo aí a questão 8. Um dos critérios para avaliação da dissertação escolar é o respeito à norma culta da língua portuguesa. Vamos observar se a autora do texto atende a esse quesito. No que diz respeito à regência verbal, a frase a seguir está inadequada. Então, já está afirmando para a gente que a frase está errada. Mas eu pedi para não fazer mesmo, Julie. Está errada. Como a gente explica essa inadequação? Acompanhem aí, então. Os eventos culturais e a prática de esporte poderão contribuir e incentivar o desenvolvimento de habilidades de muita gente. Nós temos dois verbos, contribuir e incentivar. São dois verbos. E aí eu vou lembrar da regência. Quem contribui, contribui com algo ou para algo. Mas quem incentiva, incentiva algo. Retomando o raciocínio, acompanhem comigo. Eu tenho dois verbos e eu preciso observar se a regência foi feita corretamente. Quem contribui, contribui com algo ou para algo. Então, eu posso usar duas preposições. Só que quem incentiva, incentiva algo. Significa que o verbo contribuir ele é um verbo transitivo indireto. E o verbo incentivar é um verbo transitivo direto. Então, eu não posso usar a mesma regência. E a frase está fazendo assim, ó. Contribuir e incentivar algo. Vocês estão vendo que está errado a regência? Incentiva algo, mas contribui para algo ou com algo. Então, nós temos que estar atentos, porque quando eu tenho verbos, isso aí, verbos com regência diferente, não podem ter o mesmo complemento. Certinho, Julie? Verbos com regências diferentes, dois verbos, duas regências. Então, ele diz o seguinte, como a gente explica essa inadequação? É isso que vocês vão colocar. Verbos com regência diferente possuem complementos diferentes. Ah, eu posso dizer que um verbo é transitivo indireto e o outro transitivo direto? Pode também. Aí a resposta aqui, ó, na frase acima, há dois verbos que necessitam de complementos distintos, né, diferentes. No caso, contribuir é transitivo indireto e pede para ou com, e incentivar é transitivo direto. Isabelle, pode abrir o seu microfone e responder, meu bem. Pode falar. Tá me ouvindo? Sim, pode falar. Na A eu coloquei, pois está usando uma mesma regência para verbos que possuem regências diferentes. Ou seja, contribuir é um verbo transitivo indireto e incentivar é um verbo transitivo direto. Corretíssimo. Certíssimo. Você pode ler de novo? Um pouquinho mais alto para o pessoal ouvir? Pois está se usando uma mesma regência para verbos que possuem regências diferentes. Ou seja, o verbo contribuir é transitivo indireto e o verbo incentivar é transitivo direto. Certíssimo. Muito bem, Isabelle. Obrigada, tá? Muito obrigada. Ok, pessoal? Deu para entender? Certíssimo? Ok. Vamos para a letra B. Reescreva o trecho anterior de modo que atenda às regras de regência verbal. Uma alternativa seria a gente colocar o quê? Explicando ali que quem contribui, contribui ou para algo ou com algo e
incentivar, deixar da forma que está. Então, poderia colocar: os eventos culturais e a prática de esporte poderão contribuir para o desenvolvimento de habilidades de muita gente, que é o que está aqui, ó, para contribuir para o desenvolvimento de habilidades de muita gente e até mesmo incentivá-las. Entenderam o que nós fizemos? Contribuir com isso e incentivar algo, incentivar elas, no caso. Então, essa é uma outra opção, é uma opção. Alguém fez diferente e gostaria de ler? Há outras possibilidades. Alguém gostaria de ler sua resposta? Isabelle, Julie, Maria Luísa. Pode falar, Isabelle. Eu coloquei: os eventos culturais e a prática de esportes poderão contribuir para o desenvolvimento de habilidades de muita gente e incentivá-lo. Incentivá-las? Ok, certíssimo. Alguém fez diferente, pessoal? Então, enquanto vocês vão copiando aí a resposta para quem tinha errado, para quem não tinha feito, o que nós vamos estar atentos? Quando eu tiver dois verbos próximos, que foi o que aconteceu aqui, ó, contribuir e incentivar, dois verbos juntinhos, eu tenho que estar atentos para o fato da regência. Dois verbos juntos não quer dizer que a regência é a mesma. Cada verbo tem a sua regência. Às vezes o verbo é intransitivo, às vezes é transitivo direto, às vezes transitivo indireto. Então, sempre observar a regência do verbo. Ah, eu ainda estou com dúvida com relação à regência. Você vai fazer as perguntinhas, igual eu estava mostrando para vocês. Quem contribui, contribui com algo ou para algo. Quem incentiva, incentiva algo, tá? Quem conversa, conversa com alguém. Quem assiste, assiste a alguma coisa ou assiste a alguém no sentido de prestar socorro. Então, sempre fazendo essas perguntinhas para o verbo. E é por isso que a próxima atividade eu pedi para que vocês estivessem elaborando orações. Até aqui alguma pergunta? Posso sair dessa página? Alguma dúvida com relação à questão 8? Certinho para todo mundo? Quem tinha que anotar a resposta aí já anotou? Ok, então. A próxima atividade foi a atividade que eu enviei para vocês estarem fazendo no caderno, que foi essa atividade aqui, ó. Criar uma frase usando os verbos. Eu pedi para vocês copiarem a tabelinha e estarem respondendo. E essa daqui eu quero que vocês estejam participando. Inclusive, eu vou estar anotando aqui a participação de vocês, tá bom? Então, eu vou explicar e vou pedir. Mateus, você recebeu o cronograma da semana? O roteiro de estudo da semana? Recebeu, Mateus? Essa semana, ué. Como que você sabia as atividades que tinha que fazer? Na semana passada, na terça-feira, eu enviei o cronograma da semana. Pois é, mas a primeira folha era a folha do cronograma, a segunda era essa atividade. Estava juntas, uma folha após a outra. Ok? Estava junto, você não deve ter lido o arquivo todo. Eram 2 páginas. Então, vamos lá, pessoal. Eu pedi para que a gente estivesse criando frases a partir desses verbos sugeridos aqui e prestando atenção à regência do verbo. Então, eu vou comentar e aí vou pedir para quem quiser ler as suas frases, tá bom? Verbo agradar. Agradar será um verbo transitivo indireto, ou seja, ele pede um complemento e um complemento com preposição, porque quem agrada sempre agrada a alguém. Quem poderia ler para a gente a frase que fez aí? O filho agradou aos pais. Ok, Maria Luísa está correta. Raquel, está faltando a preposição. Você tem que colocar, Raquel, vou agradar aos meus pais, senão a regência está errada, tá bom? Ana Júlia, sua comida agradou aos convidados, correto. Então, vou refazer aqui, ó. Quem quiser ir colocando no chat a sua resposta, pode. Então, retomando aqui. Ah, eu só vi o Maria, desculpa então. Maria Eduarda Chagas, desculpa. Agradar é um verbo transitivo indireto.
Então, pede preposição. Então, Maria Eduarda Chagas colocou a frase dela, o filho agradou aos pais. Está correto. Raquel precisa acrescentar a preposição, porque a regência está errada. Então, você vai lá e coloca assim, vou agradar aos meus pais. Certinho? Ana Júlia, certinho. Sua comida agradou aos convidados. Certinho. Nesse caso, Julie, o verbo é agradar. Ela faz isso para agradar a mãe. Está correto. Você usou o verbo agradar, usou a preposição. Está correto. Certinho, gente? O menino agradou João Ferreira. O menino agradou aos familiares. Certinho. O a que aparece aí é preposição. Certo, pessoal? Dúvida até agora? Então, sempre lembrar que o verbo agradar, ele precisa de uma preposição. Certinho? Verbo agradecer. Pessoal, a conversa no chat, hein? Senão até eu me perco aqui. Conversa no chat, parando aí, vamos continuar. Irei agradecer aos meus amigos. Certíssimo, Raquel. Vamos lá para o verbo agradecer. Verbo agradecer também é um verbo transitivo indireto, ou seja, precisa de preposição. Então, a Raquel colocou aqui a primeira. Irei agradecer aos meus amigos. Certinho, o azinho que aparece é preposição. Davi Deorce colocou, a garota agradeceu à mãe. Correto, o a que aparece aqui com crase é preposição. Maria Luísa colocou, ele agradeceu ao professor. Ao, esse a que aparece é preposição. Está correto também. Maria Eduarda Chagas, ele agradece a Deus. Acerta aqui, Maria. Nesse caso aqui, você não vai ter crase. Você tem o azinho, só que você não tem crase, porque a crase só acontece diante de palavras femininas. Então, você tem esse a, mas não tem o a, não tem a crase, é só o a normal. Ok, Maria Eduarda Chagas? Só o a normal. Ele agradeceu a mim, por favor. Ok. Nós agradecemos aos nossos treinadores. Ok, certíssimo. Agradeci aos meus amigos pela ajuda. Certíssimo. Então, pessoal, correto. Maria Eduarda, só tirar o acento ali, Maria Eduarda Chagas. E lembrar que o verbo agradecer também é um verbo transitivo indireto. Agora, nós vamos para o verbo aspirar. E o verbo aspirar, ele tem regência dupla. Ele pode ser aspirar no sentido de inspirar, né? Sentir o cheiro. E aí, ele é um verbo transitivo direto, né? Ele aspirou, ele sentiu o cheiro. Então, nesse caso, ele aspira algo. Ele sente o cheiro de algo ali. Então, aspirou, respirou algo. E ele pode ser transitivo indireto no sentido de desejar. Aspirar a alguma coisa, desejar a alguma coisa. No primeiro caso, eu pedi o verbo aspirar no sentido de inspirar ou de cheirar. Quem fez aí? Alguém poderia abrir o microfone, gente? Ele aspirou, calma aí então. Raquel, vou aspirar ao perfume. Raquel, nesse primeiro caso, é transitivo direto. Eu vou aspirar o perfume, não tem o a, tá bom? É aspirar no sentido de cheirar. Tira o azinho aqui. Vou aspirar o perfume, ok, Raquel? Maria Chagas, ela aspirou o perfume da flor, certíssimo. Ana Júlia, aspirei o perfume das flores, certo? Minha avó aspira o perfume do café quentinho. Muito bom, Júlia, certíssimo. Então, pessoal, nesse caso, vocês iam pensar no verbo aspirar no sentido de sentir o cheiro. Então, ele não tem preposição, porque ele é um verbo transitivo direto. No segundo caso, ele aspirou o perfume da comida da mãe. Tá certo, Davi Deorce? Aspirou algo, certíssimo. No segundo caso, o verbo aspirar, ele estava no sentido de desejar.
E aí, olha só, ele é agora um transitivo indireto. Desejou a alguma coisa, aspirou a alguma coisa. Então, agora nós vamos ter que elaborar orações em que o verbo aspirar tenha a preposição a. Eu aspiro ao fim da pandemia. Certíssimo, Julie. Eu também, se Deus quiser. Eu desejo, né, que aconteça isso aí. Então, eu aspiro ao fim da pandemia. Caio, vamos lá para a sua. Eu aspiro àquele presente. Está certo, mas você vai fazer o seguinte. O seu aquele você vai juntar e você vai colocar com crase, igual eu coloquei para você aí no chat, tá vendo? Eu aspiro àquele presente. Viu aí, Caio? Você vai colocar aquele com a crasezinha. Tá bom? Tá certinho. Deixa eu ver mais quem colocou frase aqui em cima. Eu aspiro ao cargo melhor. Certíssimo, Maria Eduarda. Aspirar a alguma coisa, desejar algo. Ana Júlia, eu aspiro ao cargo de médico. Certinho, eu desejo aquilo ali, né? Raquel, vou aspirar a um mundo melhor. Certíssimo. Aspirar a alguma coisa. Eu aspiro ao meu sonho. Ok, João Pedro. Júlio, porque aquele sozinho, ele é um pronome, né? E aí você tem o a aquele. Você não diz a aquele. Então, quando acontece, eu aspiro a alguma coisa. A o quê? A aquele negócio, vamos dizer assim. Para não ficar a aquele, você junta o a com aquele e coloca a crase no pronome. Entendeu, Júlio? Isso aí, quando a gente for estudar a crase, a gente vai estudar, a gente vai rever. Não sei se vocês já estudaram. Vocês não chegaram no nono ano ainda não, né? Lógico. Só no nono ano ou no finalzinho do oitavo que a gente começa a ter uma ideia de crase. Maria Luísa, eu aspiro a um Brasil melhor. Certíssimo. Pessoal, alguma dúvida? Vocês estão vendo que no decorrer do estudo da gramática vão aparecendo algumas coisas que a gente nem estudou ainda, mas que a gente já vai chamando atenção. A gente já vai observando. Por exemplo, o que a Julie comentou ali é uma regra de crase. E a gente vai estudar crase só no finalzinho do ano, a gente começa a ver, mas a gente estuda as regrinhas mesmo só no nono ano. Então, é bom a gente ficar atento. Quando aparece alguma coisa nova, qual é a minha sugestão? De curiosidade, que vocês pesquisem, deem uma olhadinha, ou que pelo menos anotem, circulem, façam umas observações, porque a gramática, o tempo todo, ela trabalha chamando um outro conteúdo, ou um conteúdo que vocês já viram, um conteúdo que ainda irão estudar. Mas a gramática está interligada o tempo todinho. Vamos lá para o próximo verbo. Verbo assistir. E aí nós temos dois sentidos aqui nessa tabelinha para o verbo assistir. Primeiro no sentido de prestar assistência, né? Assistir o doente, socorrer o doente. E depois eu tenho o sentido de assistir, de ver, presenciar, que é assistir a alguma coisa. Calma aí, vamos devagarinho aí para eu terminar a explicação para eu voltar aqui no chat. Então vamos lá. Assistir no sentido de ajudar. O professor assistiu o aluno. Certíssimo, Ana Júlia, né? Deu assistência. Ela assistiu o irmão com os deveres. Certinho, Júlia, ela ajudou o irmão. Maria Eduarda, ele assistiu a queda do amigo. Não, nesse caso aqui é o próximo. Esse aqui não serve para o primeiro, tá, Maria Eduarda? Porque aqui é assistiu de ver a queda. Ele não vai ajudar o irmão a cair, senão parece que ele está ajudando o irmão a tomar um tombo. Então, essa frase que você colocou aqui, ó, ele assistiu a queda do irmão, é para a segunda oração, tá bom? Vou continuar aqui, então. Passei um monte aqui. Calma aí só um pouquinho, pessoal, para eu ir acompanhando aqui as respostas de vocês. Maria Chagas, já falei. Ele assistiu o doente, da Raquel. Ok, certíssimo. Até aí, os demais, Arthur, Davi Deossi está errado. Espera só um momentinho. É no sentido de ajudar, pessoal. É o nosso primeiro assistir aqui, ó. Verbo assistir no sentido de ajudar. Então, ele não tem preposição, tá? É no sentido de ajudou, né? Assistiu o amigo, então ajudou o amigo, né? Assistiu o doente, assistiu o irmão nos deveres, então é no sentido de dar assistência.
Agora, o segundo caso é o verbo assistir no sentido de ver, de presenciar. Agora, ele é transitivo indireto. Então, agora sim, ele precisa da preposição. Então, nesse caso aqui, ó, verbo assistir. Aí, agora eu vou pegar aqui o exemplo que a Raquel colocou antes. Ele assistiu à queda do amigo. Não foi Raquel, não, foi Maria Eduarda Chagas. Maria Eduarda Chagas, essa frase que você colocou aqui, ó, ele assistiu à queda do amigo. Já fica no sentido de ver mesmo. Só que você vai colocar um azinho com crase, tá bom, Maria Eduarda? Ele assistiu à queda do amigo. É só colocar uma crase nesse azinho. Aí agora serve, Davi, o caso que você colocou. Que foi a frase, o garoto foi ao cinema assistir a um filme. E aí você tem que colocar um azinho aqui, ó, depois do verbo. O garoto foi ao cinema assistir a um filme de terror. Para assistir está no sentido de ver. Ok, Davi Deorce? Aí, continuando. Assistir ao jogo de basquete. Certíssimo, Ana Júlia. Ele assistiu ao filme. Correto, Raquel. Eu assisti ao jogo de handebol. Correto, Julie. Então, é só lembrar que, nesse caso, assistir no sentido de ver precisa da preposição. Outro caso é o verbo obedecer. O verbo obedecer, ele sempre será transitivo indireto. Por quê? Quem obedece sempre obedece a alguém, por exemplo, aos pais, ou a alguma coisa, às leis, às normas. Então, ele sempre terá preposição. E aí? Quais são os exemplos que vocês colocaram? Opa, calma aí. Os alunos obedecem às regras, certinho, Julie, A com crase, certinho. Obedecer aos professores, correto, Maria Luísa, o azinho que aparece aí é preposição. Obedeci ao dono da escola, certo, Ana Júlia? Obedeceu a alguém. Vou obedecer aos meus pais, correto, Raquel? Obedecer a alguém. Eu obedeço aos meus pais, correto, Davi Deorce? Então, sempre lembrar que o verbo obedecer, ele precisa de preposição. Verbo visar. Pessoal, tem gente que não está participando, eu tenho certeza que um monte de gente fez. Essa atividade era uma atividade só para a gente fixando mesmo. Meu objetivo é colocar vocês para irem fazendo as frases, construindo, e a partir daí estarem toda hora voltando a esse quadrinho aqui para estar identificando a regência do verbo. Poucos fizeram, como que é aí? Porque são sempre os mesmos que estão participando. Tenho certeza que outras pessoas também fizeram, podem estar participando. Se quiser abrir o microfone e ler sua frase, ou senão vai respondendo no chat aí, que aí eu vou colocando as frases de vocês e vou explicando. Só um momentinho, João Pedro. Vamos devagar aí. A professora, senão se perde aqui, hein? Verbo visar. Verbo visar, ele também tem duas transitividades, né? Duas regências. Ele pode ser transitivo direto, e aí ele tem dois sentidos dentro do transitivo direto. Ele pode estar no sentido de visar, mirar, o alvo, né? Mirar, né? Identificar ali, mirar. Ou no sentido de pôr o visto. Visar no sentido de pôr o visto num passaporte, num cheque. E ele é transitivo indireto no sentido de pretender, visar a alguma coisa, almejar a alguma coisa. Nós vamos fazer as primeiras frases no sentido de mirar, de ver, né? Mirar aquilo ali. Então, significa que ele não terá preposição. Então, vamos lá para o exemplo de João Pedro. Eu viso chegar ao meu sonho. Não, João Pedro, nesse caso está errado porque eu quero o verbo no sentido de mirar. Mirar, ó, é visar algo. Então, não tem preposição. Você poderia colocar eu viso o meu sonho. Aí estaria certo. Eu miro o meu sonho. Se você tirar o azinho aqui e deixar eu viso chegar. Mas aí não pode porque tem o verbo chegar. Para você acertar essa oração, João Pedro, você teria que colocar eu viso o meu sonho. Tirar o verbo chegar. Ok? Maria Eduarda Chagas, ela visou o alvo. Certíssimo. Raquel, é a mesma coisa. Eu viso
os meus sonhos. Tira esse azinho aqui e coloca o S do plural. Vou visar os meus sonhos. Aí está certo. Não é aos, não, porque se ficar aos, vai ficar na regência errada. Ele visou a flecha, mirou, tá certinho, Ana Júlia. Irei visar meus interesses, certinho, Cristiano, mirar os interesses. Ele visou o passaporte, ok, no sentido de pôr o visto. Só que essa frase aí é para a última, tá? E nós não chegamos lá ainda, Davi Deor, tá muito adiantado. Guilherme tá errado, eu viso a chegada. Nesse sentido aqui, é no sentido de pretender. Eu miro a chegada. Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar na de Guilherme e ver se tá certo aqui. Eu viso a chegada, eu miro a chegada. Ficou meio estranho, mas ok, entendi, Guilherme. Fica meio estranho, dá dupla interpretação. Dá uma dupla interpretação, porque parece que é no sentido de desejar chegar ou de mirar, mas ok. Vamos lá para o segundo caso. Davi Deor está muito adiantado, hein? A professora não consegue acompanhar assim, não. Segundo caso do verbo visar. Verbo visar no sentido de pretender, almejar. E aí, agora, nós temos um verbo transitivo indireto. Ou seja, é necessário colocar preposição. Então, agora eu posso usar o caso do Davi Deor, que colocou lá em cima. Não, ainda não. Davi Deor é o último caso. Então, vamos lá. Meu time visa a vitória. Tem que ter crase, Julie? Tem sim. Meu time visa a vitória. Então, ele visa, né, pretende a vitória. Tem que ter crase. Ele visa ao cargo de executivo. Certíssimo, Maria Eduarda Chagas. Ana Júlia, ela visava as roupas. Deixa eu ver aqui. Ela pretendia as roupas. Ficou meio estranho, vocês não acharam, não? Não achou não, Ana Júlia? Ela pretendia as roupas. Se você colocar assim, ela visava comprar as roupas, aí vai ficar certo. Acrescenta um verbo aí. Ela visava comprar as roupas. E aí você vai colocar um azinho com crase. Certo, Ana Júlia? Ela visava comprar as roupas. Acrescenta o verbo comprar e coloca um A com crase. Raquel, visei ao cargo de presidente. Certíssimo, tem preposição. Uma dúvida. O A aí, se A é preposição, por que tem que colocar? Não, Júlia, porque alguns perdem preposição, mas quando você tem ao não tem como colocar, alguns pedem crase, desculpa. Ao não tem como você colocar crase. Mas nesse caso aqui, na frase que você fez, deixa eu voltar aqui a sua frase. Meu time visa a vitória. Qual é a lógica da crase? Quem visa, visa a alguma coisa, não é isso? Então já apareceu um azinho, olha só, um azinho. Quem visa, visa a alguma coisa. Então é um A de preposição. Vitória é uma palavra feminina, então ela precisa de um azinho na frente. Então ficaria assim: meu time visa a vitória. Então, para não ficar dois As juntos, a gente junta, faz um A só com crase. Essa é a ideia da crase. Deu para entender, Júlia? Ok, Júlia? Gostou aí, né, da minha demonstração, né? A com A juntou aí para virar um só. Ótimo, né? A gente não tem como fazer melhor, a gente vai se virando aqui. Isso, você usa a crase para não ficar os dois. Certinho. Deixa eu ver aqui quem mais colocou frases. Visei ao cargo de presidente, tá certo, da Raquel. Ele visava ser campeão. Aí, Cauã, essa frase é para o primeiro caso aqui, ó. Ele mirava ser campeão. Ou ele visava a ser campeão. Aí você tem que acrescentar um azinho aqui. Tá vendo, Julie, que nesse caso não precisa da crase, porque ser é verbo. E verbo não pode ter um azinho antes. Então, você só tem visava a alguma coisa. Não é necessário dois As aqui. Cauã, para a frase estar correta, você tem que colocar um azinho aí, tá? Ele visava comprar ao jogo da Videorce, ao jogo, ok? Guilherme, nós visamos
ao campeonato, no sentido de desejar. Coloque um azinho junto aí a esse o. E o último é visar no sentido de pôr visto, que é isso aí. Ele visou o passaporte do cliente, tá certinho. Ele visou a cidadania. Opa, voltando aqui, Maria Eduarda Chagas. Se você está no sentido de pôr o visto, então você não pode ter a crase. Ele visou a cidadania. Então não tem crase não, porque crase é sinal de preposição com o artigo. Então você tem que tirar essa crase. Ele visou a cidadania, visou algo, ok? Lara, meu passaporte foi visado, porque o verbo é visar, não é visto não. Meu passaporte foi visado. Tem que acertar aqui, tá? Visei o meu passaporte. Certíssimo, Raquel. Era necessário visar o documento. Certíssimo, Julie. Ele visou o passaporte. Agora sim, Davi Deorce. Certíssimo. Pessoal, alguma dúvida com relação a essas questões? Alguma perguntinha? Então, aguardem só um momentinho, tá?